Bom, a gente vai ter que ir começando, né, para a gente não atrasar o nosso horário. Bom, hoje a gente vai fazer a nossa última live, né? Última live desse processo, né? Desse caminho aí referente às virtudes, né? Então, de certa forma, eu estou numa posição ingrata aqui, né? De encerrar de fato esse momento aqui tão especial que a gente teve, né? Mas só me apresentar, porque alguns aqui podem estar assistindo a live e não me conhecerem. Meu nome é Ângelo, né? Eu faço parte da Oficina de Valores aí desde 2014, né? Hoje em dia eu posso dizer que tenho uma experiência, né, na Oficina de Valores, eu sou experiente, né? E fui convidado aqui também a participar dessa live, a começar esse momento aqui também muito importante, mas claro, com esse desafio aqui de encerrar esse caminho das virtudes, né? Com tanta gente boa que falou, né? Tanta gente com dons aí maravilhosos. Então eu quero também poder, desde já inicialmente, agradecer, né, a todos aqueles que fizeram essas lives e que eu possa aí também estar à altura, né, de poder terminar de um modo muito bom, proveitoso para a gente. Bom, nessas lives que nós tivemos, eu tive uma sensação, assim, não sei você, né, de ouvir falar dessas virtudes, de ouvir falar de quanto é importante a gente viver essas virtudes, o quanto de benéfico também que essas virtudes trazem para a nossa vida, né? Só que eu tive a sensação de que muitas das vezes eu, pelos meus erros, pelas minhas dificuldades, pelos pecados, que muitas das vezes parece que muitas delas são muito distantes da gente alcançar ou pelo menos da gente permanecer nelas, né? Como a questão da virtude, né? Do hábito, né? De fazer sempre essa prática boa. E não sei você já teve essa sensação, né? De que fala, poxa, eu queria alcançar, ser temperante talvez, ou eu ser mais humilde, ou talvez eu ser uma pessoa mais pura, mais alegre, mas sempre eu esbarro em alguma coisa e a gente sempre, né, tá aí nessa luta, né? Mas eu queria deixar de início aqui para vocês um convite que o próprio Jesus Cristo, né, nos coloca para a gente poder iniciar, né, essa reflexão dessa virtude de hoje, que é o seguinte, né? Tá lá em Mateus, né? Mateus 11, 28 a 30, Jesus vai falar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as nossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala isso diretamente para a gente, e muitas das vezes nós interpretamos isso de forma até correta mesmo, porque o principal da interpretação dessa passagem é isso, né, de que independente das nossas mazelas, independente das nossas dificuldades, né, Jesus está sempre aberto a nós, ele está sempre com as mãos para que nós possamos alcançá-lo, que a gente possa estar com ele, né? Isso é muito importante. Porém, nós temos que muitas das vezes olhar essa passagem com outra ótica também, que complementa, na verdade, isso, né? Quando Jesus nos chama a ir ao encontro dele e colocar todas essas mazelas e dificuldades, ele diz o seguinte, eu vou repetir uma parte aqui da passagem: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando a gente fala algo de aprender, né, a gente aprende não de modo apenas passivo, né, mas também de modo ativo, né? A gente aprende um conhecimento, a gente aprende uma ação, não é verdade? Muitas das vezes. Então, Jesus nos chama não só
a se entregar a Ele, mas de alguma forma nós agirmos sobre algo que Ele nos ensina. Isso é muito importante. E o que nessa passagem Jesus nos ensina e quer que nós possamos buscar? Buscar viver essa virtude da humildade e da mansidão, né? Nós devemos, diante dessas situações, diante dessas dificuldades que nós temos, claro que podemos viver outras virtudes para viver bem isso, mas Jesus nessa passagem nos chama a essas duas virtudes, a humildade e a mansidão. De alguma forma, elas podem nos ajudar a enfrentar essas mazelas para o encontro das virtudes. E como já foi dito, né, a Carol, nossa amiga Carol, né, falou muito bem sobre a questão da humildade, né? Foi uma excelente live. E ela falou muito sobre a questão de que quando nós somos humildes, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria, né, diante de Deus, né, e colocamos como precisamos totalmente da ajuda dele para sermos o que somos, né, e que a partir desse reconhecimento nós podemos fazer grandes coisas, né? Bom, e aí sobrou o quê? A outra virtude, que é a chamada mansidão, né? Não sei se você já viu falar profundamente sobre essa virtude, né? Ou você talvez já ouviu falar, mas não buscou saber o que representa essa mansidão, né? E uma outra coisa que é importante é o seguinte: bom, Ângela, a gente vai falar então sobre a mansidão, mas o que essa mansidão ela pode ter então de relação com as outras virtudes, né? A primeira coisa é que para a gente poder falar dessa virtude da mansidão, a gente tem que olhar um pouquinho para o contrário da mansidão, que é a chamada ira, né? Uma palavra que assim é tão falada, mas muitas das vezes, né, nós temos repulsa a ouvir essa palavra, nós não lidamos bem com essa palavra, obviamente não é, em suma, né, algo bom assim, né? E por que é importante a gente falar da ira, né? Porque, em algum certo sentido, né, o que muitas das vezes proporciona a que nós tenhamos essas inquietações, temos esses descontroles, está muito ligado à questão desse vício chamado ira. De alguma forma, essa ira ela traz alguma coisa referente às virtudes, né? São Tomás de Aquino ele vai dar uma definição assim, bem interessante sobre a ira para a gente poder entender um pouquinho, né? O São Tomás de Aquino ele vai dizer que a ira foi dada aos seres dotados de vida animal para que removam os obstáculos que inibem o apetite concupiscível de tender a seus objetivos, sejam por causa da dificuldade de alcançar um bem, seja pela dificuldade de superar, né, o mal. O que quer dizer com isso, Ângelo? Primeira coisa, a gente tem que entender que a ira ela está ligada à nossa parte animal, a nossa parte desejante de alguma forma, né? E essa ira, o que São Tomás quer dizer? Que a ira é quando, em algum momento, traz uma sensação de perda de controle, perda de filtro, né, das nossas atitudes. O que geralmente, num estado normal, nós tomaríamos uma decisão, né, mais serena e tranquila. Com a ira a gente perde esse controle, a gente extrapola muitas das vezes esse controle, né? Mas o que acontece, né? A gente tem que pensar o seguinte: o que a gente faz depois dessa perda desse filtro? É isso que é a questão da ira, né? Porque assim, em muitos casos a gente até pode de alguma forma se indignar com algo que é, por exemplo, uma injustiça, né, ou uma indiferença, alguma situação assim, né, e agir de um modo pacífico, tranquilo. A gente se irar, né, se indignar com aquilo. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós perdemos nosso controle, nós nos tornamos irados
por outros motivos que não são esse, né? Não é um motivo nobre, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, muitas das vezes nós temos a ira aguda, que é quando nós, em algum momento, a gente se irrita por qualquer motivo, né? Às vezes tem até pessoas assim, né, que se irritam por qualquer motivo, né? Isso é uma ira aguda de qualquer situação. Mas também, talvez nós ou alguém pode ter uma ira amarga, né? Das pessoas que guardam, né, a ira por muito tempo e não tiram da memória, né? Ficar remoendo aquilo de alguma forma. Ou nós podemos ter a ira que é difícil ou vingativa, né? Que é aquela que fica maquinando na cabeça em algum momento para trazer uma vingança contra alguém, né? Fica guardando aquilo de algum modo, né? Falar, ó, essa pessoa vai ver, eu vou fazer alguma coisa com essa pessoa, né? Então, essa que é a questão da ira, né? A gente perde o filtro, a gente descontrola, né? O problema e depois, muitas vezes, nós tomamos atitudes que fazem com que as consequências, às vezes, sejam bem profundas, né? Então, isso é muito importante a gente perceber, né? Mas, no fundo, dentro dessas situações específicas, nós podemos pensar algo que é o cerne do aparecimento dessa ira, né? E aí eu vou invocar aqui a ajuda, né, de São Francisco de Sales para a gente poder pensar nisso, né? São Francisco de Sales, ele era um diretor espiritual, né, de excelência, né? Até representa muito na igreja como um diretor espiritual de excelência. Ele acompanhava muitas pessoas, né? E uma dessas pessoas que ele acompanhava era uma senhora, uma mãe de família, e a mãe de família ficava incomodada, né, com as situações de casa, não sei o que, e falava, né, porque isso, não sei o que, ficava impaciente. E São Francisco de Sales dizia, né, que você acha que essa impaciência é por causa das outras pessoas? Não. Essa impaciência, essa inquietação que você tem é de você não aceitar o seu estado de vida, né? Não aceitar sua realidade de mãe. Então, primeiramente, nós tornamos irados por isso, muitas das vezes. A gente não consegue concernir a ideia do nosso estado de vida, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que lidar, mas também, muitas das vezes, nós nos irritamos com o estado de vida no sentido das coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso cotidiano, as coisas que vêm, as adversidades. Nós, muitas das vezes, nos tornamos irados porque nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com essas situações, né? E aí, isso está muito ligado, principalmente, ao que São Francisco de Sales também fala, que muitas das vezes nós colocamos o nosso julgamento sobre isso conforme as nossas ideias, e não como a ideia de Deus, como o gosto de Deus. Muitas das vezes nós não colocamos as situações, o planejamento da nossa vida, né, nas mãos de Deus. Nós temos uma visão apenas humana daquilo, da realidade daquilo, né? E por isso que ele fala que é preciso a gente botar cruz no meio do nosso coração para conter esses movimentos, né, de desequilíbrio. A gente tem que saber, de fato, olhar para o Senhor e carregar essa cruz de algum modo, né? Só que o que acontece? Como que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai lidar com todo esse sentimento de ira? E aí que nós temos a virtude da mansidão. A virtude da mansidão vai nos ajudar a lidar com isso, né? Ela não é uma virtude dos fracos, né? Parece que a mansidão é um negócio de fraco, de uma pessoa, né, que não tem... Mas não, é a virtude dos fortes, né? A virtude dos fortes, porque essa virtude é a que nos faz nos aproximar muito de Deus, daquilo que Ele quer para nós, e ela que vai nos ajudar a segurar as rédeas, né, dessa ira, dessa situação. Mas o que seria, então, essa mansidão, Ângelo? A mansidão, de uma forma genérica, é um estado de espírito, né, que nós temos esse controle, esse domínio sobre os nossos temperamentos, sobre as nossas atitudes, né, no caso, sobre essa nossa ira, muitas das vezes, né?
que nos traz calma, paciência, controle da situação, domínio próprio, né? Então, de certa forma, é um estado de espírito que traz um certo controle, né, de várias situações. Mas a gente tem que pensar, como que a gente pode alcançar essa mansidão? Então, primeira coisa, a gente tem que olhar, gente, para nós mesmos, né? A gente nunca pode, não só essa virtude, mas outras virtudes, né? Nós, quando buscamos uma virtude, primeiro a gente tem que olhar para a gente, né? Não olhar para o outro, o outro tem que buscar ser manso. Não, eu primeiro tenho que buscar ser manso. Como que a gente poderia fazer isso, Ângelo? Primeira coisa é olharmos com humildade, com paciência em relação a nós mesmos, né, gente? A gente tem que aprender que a gente vai errar e a gente vai ter que recomeçar. E a gente vai ter que fazer de novo. A gente vai tem que ter paciência com a gente. E quando a gente chegar de fato a alcançar aquilo, a alcançar o objetivo, e a gente ter na nossa consciência que isso não basta, que a gente sempre tem que ser melhor, a gente não pode ser mesquinho nesse sentido, né? Então, primeira coisa é isso, né? Reconhecer, ter paciência consigo mesmo, sempre, né, ir e voltar e sempre ser melhor nesse sentido. Além disso, a mansidão é um domínio de nós mesmos, né? Como eu falei aqui no início, nós precisamos ter domínio de nós mesmos. Mas como que a gente vai ter domínio de nós mesmos? Nós temos que praticar a mortificação, muitas das vezes, dos nossos atos. Nós temos que viver, muitas das vezes, gente, sacrifícios na nossa vida, né? Sacrifícios de amor próprio, né? Sacrifícios, né, de desejos imediatos, né, de coisas que vêm em nós de imediato. É um negócio fácil? Claro que não. Para ninguém é fácil. Nem para os santos foi fácil, né? Quem dirá para nós? Então nós temos que ter essa decisão. Olha, eu quero ser manso, eu tenho que ter um autodomínio, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me mortificar nas minhas ações, muitas das vezes, né? Então, muitas das vezes dá vontade de falar um negócio com alguém. Não, eu tenho que segurar isso, eu tenho que mortificar isso de alguma forma, né? Encontrar meios para eu controlar, eu ter um autodomínio sobre mim. Né? Não adianta nada, né, eu querer ser manso, eu querer ser compreensivo com as pessoas, se eu não tenho um autodomínio. Isso é algo muito importante. Né? E uma coisa também, né, que São Francisco de Sales fala, é que não percais nenhuma ocasião, por pequena que seja, né, de exercitar a doçura de coração para qualquer um. Trabalhar e por adquirir essa suavidade de coração para com também o próximo, né? Considerando como obra de Deus. Nós, além de praticar a mansidão conosco mesmo, nós temos que olhar para o outro, né? A gente tem que pensar no outro, a gente tem que ter a suavidade, a doçura com o outro, né? Então, muitas das vezes, né, nós temos esses atos e essas atitudes, né, de ira, porque nós não entendemos que a gente tem que se sacrificar, a gente tem que, muitas vezes, mortificar, e a gente tem que, além disso, ser doce, né, ser compreensível, né, com o outro. Né? E muitas das vezes fica muito difícil para a gente pensar, né, cara, mas pô, tem gente que é muito difícil, é muito difícil ser manso com essa pessoa. Mas a pergunta que fica é o seguinte, né? Se Deus foi todo amor conosco, e é todo amor conosco, é todo manso conosco, doce conosco, por que nós não podemos ser mansos com os outros, não podemos ser dóceis com os outros? Isso é algo muito, muito importante da gente perceber. Mas, de modo prático, né, também, nós podemos pensar que a mansidão é uma virtude de suportar e de ter flexibilidade em relação às situações. Nós não podemos achar que nós vamos criar um padrão aqui, que a gente vai criar várias situações, né, concatenadas na nossa cabeça, e a gente vai agir assim com mansidão. Cada realidade, cada situação, cada dia é uma coisa. Nós temos que ser flexíveis
com a nossa mansidão. Então a primeira coisa, gente, que é muito importante, é que nós temos que muitas das vezes nos calar, né? A gente não pode repreender as pessoas de qualquer modo, né? Mesmo que for uma indignação muito séria, nós temos que esperar o momento certo de falar, né? É algo muito importante para isso. Depois, nós temos que também agir externamente, né? A gente tem que ter um semblante, né? Uma postura com o outro também muito importante. E procurar depois, obviamente, falar uma palavra acertada para aquela pessoa, né? A gente, além disso, a gente tem que corrigir uma coisa muito que é habitual nossa, que passou o momento a gente reclamar, a gente falar do outro, né? A gente desabafar coisas desnecessárias sobre o outro, comentários negativos, né? E por último, a gente tem que entender, gente, que a gente não tem que ter razão nas coisas toda hora, né? Isso não é o mais importante. Na verdade, o mais importante é que o outro nos compreenda e muda de atitude. É isso que é o mais importante, né? Até tem uma frase do Francisco Fausto que ele diz: ninguém foi ao céu por ter tido razão. Pelo contrário, por ter compreendido, perdoado, corrigido de modo certo e ter ajudado muitos que vão se salvar. É isso que é o mais importante, que a gente tem que ter na nossa mente, gente. E claro que assim, gente, não significa, tá? Não significa que a gente não tem que, de alguma forma, corrigir, de alguma forma falar, né? Mas a gente tem que ter a seguinte ideia, né? Que a gente não pode ser mole, displicente, deixar de lado, não falar nada, mas nós temos que ser brandos e suaves com as pessoas, né? Saber que ali, né, há alguém que precisa da nossa ajuda, né? Mas que a gente afastar a pessoa, perder a pessoa, não adianta, não vai adiantar nada, só vai trazer dor para mim e dor para aquela pessoa. Então isso é algo muito importante e algo essencial para que a gente possa, de fato, né, alcançar a mansidão, gente. Sempre lembrar disso, sempre lembrar de que o outro, ele também tem limitações como eu, né? O outro também tem as suas dificuldades e que nunca a gente pode tentar resolver as coisas com violência, né? Com palavras que machucam, né? Eu entendo que tudo bem, que tem momentos que a gente pode até falar sem pensar e acontecer, mas é sempre a gente ter noção de reconhecer o nosso ato, o nosso erro e procurar de fato reconciliar com essa pessoa, né? Trabalhar essa mansidão, esse controle, porque vai ser muito mais benéfico para a gente. Mas se de tudo que você pensou aí, você fala, cara, mas é muito difícil, eu preciso de algo além disso. Aí nós temos que lembrar aquela passagem que a gente falou no início dessa live, né? Que Jesus nos chama, né? O quê? Nos chama de fato a buscar, né? Jogar todas as nossas dificuldades nas mãos dele, que ele vai falar: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Novamente, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso que nós temos que colocar, gente, né? Independente de tudo, Jesus Cristo sempre está conosco e Jesus Cristo, ele sabe que nós podemos amar como ele nos ama. Então nós vamos ir além das nossas limitações muitas das vezes, mas ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai nos orientar, né, a buscar esse amor, né, para com o outro e também com nós mesmos. Bom, então era isso que eu queria falar aqui para vocês, né, de mais importante sobre essa mansidão, de percebermos então que ela de alguma forma pode ajudar as outras virtudes no sentido do autocontrole, no sentido, né, de amar as pessoas, no sentido de viver bem a prática do bem, né? Então eu queria ver aí se alguém tem alguma pergunta, não sei se teve alguma pergunta, vou dar uma olhadinha aqui.
Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser coloca agora de novo aí, por favor, porque tem muitos comentários, mas não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, beleza, gente. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa live. E lembrando, gente, nós da Oficina de Valores, né, a gente vai continuar com esses trabalhos aí, né, no Instagram. Então vocês fiquem bem atentos aí, tudo que vai ser colocado, tudo que vai ser estipulado aqui dentro desse Instagram da oficina, né? A gente está com bastante trabalhos, mas já adianto para vocês, né? Amanhã a gente tem uma novidade, que é a volta, né, do nosso blog, né? A volta dos textos do blog, né? Então amanhã a gente vai dar uma paradinha com as lives, mas a gente vai ter um texto no blog que vai ajudar também a gente pensar sobre as atitudes. Então já convido você a experimentar isso. O Adriano falou o seguinte... desculpa, a Cíntia. Ângelo, como delinear o limite entre ter mansidão e ser bobo numa determinada situação? Bom, eu penso o seguinte, né? A gente precisa ter a consciência, como eu falei, que o mais importante é o quê? Não é a gente ganhar, não é a gente ter razão, não é a gente vencer aquilo, e sim a gente ajudar aquela pessoa, né? Então, o mais importante é a gente tratar bem a pessoa, independente da situação, mas claro, né, a gente não ser, de fato, vamos dizer assim, mascarado, né? A gente ser falso com aquela pessoa. Dentro da circunstância, nós vamos tratá-la bem. Não quer dizer que é abraçada, beijinho, né? Dependendo da situação, nós vamos tratar de um modo mais, né, mais firme, mais sério. Mas isso não quer dizer que é ruim ou bom, entende? O que é ruim é quando a gente fala, poxa, aquela pessoa falou um negócio pra mim e tal, eu não quero ficar de bobo não, então eu vou falar com ela isso, vou falar com ela aquilo, a gente perde o controle e ao invés de a gente aproximar a pessoa, nós a afastamos. Então, o mais importante é o seguinte, né, Sinara? O mais importante é que nós possamos separar as coisas, né? A gente pode, muitas das vezes, tratar bem a pessoa, né? Falando que o que é essencial, o que é importante para a pessoa, mas não precisa fingir, fazer coisas que estão além da situação, né? Mas a gente não pode também falar, então que se dane essa pessoa e não ajudá-la de algum modo. A gente tem que saber, de fato, corrigir, né? O que nós chamamos de correção fraterna, né? Saber o momento que a gente vai falar, como que a gente vai falar, né? Saber o temperamento da pessoa, o seu temperamento. São coisas que são muito importantes, mas isso demanda tempo. Se conhecer e conhecer ao outro. Beleza? Bom, gente, então a gente já passou do tempo bastante aqui. Então um abraço para vocês. Lembrando então amanhã que a gente vai ter o texto no blog lá para a gente ler, para a gente aprofundar mais as nossas reflexões, né? E depois vamos ter outras novidades e outras lives aí, vocês vão ficar sabendo. Ok? Um abraço, um beijo a todos, obrigado por todas as semanas e por todos aqueles também que fizeram as lives, que foram muito bons mesmo. Então todo mundo de parabéns. Abraço, tchau, tchau.